Olá, meu povo! Que alegria poder entrar mais uma vez na sua casa, em mais um programa Pode Confiar. Eu fico muito feliz de estar trilhando esta jornada com você. Confesso que tem sido desafiador. Eu, ao longo de 25 anos caminhando com o Senhor, 20 anos como pregador, 10 anos como missionário, já passei por muitas situações. Mas vou te confessar uma coisa, apresentar um programa, olha, é um tanto quanto desafiador. Mas quis Deus que nós aqui estivéssemos. E assim, com muito carinho e com muita humildade, nós resolvemos dar este passo de entrar na sua casa, em cada semana, trazendo uma mensagem, uma palavra. Este evangelho simples e descomplicado, mas que vai gerando em nós frutos. Frutos do que, Eduardo? Fazendo de nós pessoas melhores. O objetivo desse programa é isso, é descomplicar a palavra, para que assim nós podemos ser melhor como esposos, pais, mães, filhos, empregados, patrões. O objetivo do programa Pode Confiar, ele quer trazer dentro de nós, ressuscitar dentro de nós esta confiança em Deus, em nós, nas pessoas. E é isso que a TV Evangelizar propõe para mim e para você, que assim, juntos, a gente evangelize mais. O objetivo da TV Evangelizar é nos levar a esta experiência com Deus, de autoconhecimento e de autoconfiança. Por isso, já agradeço a você que faz parte desta grande família Evangelizar. Este programa acontece graças à sua ajuda, você que estende as mãos e nos ajuda a continuar evangelizando. O meu muito obrigado. Quero agradecer também a você que tem interagido conosco através das redes sociais. Eu tenho visto, viu? Leio cada comentário, cada um que deixa lá o seu comentário, a sua sugestão, seja através do Instagram, eduardo.oliveira.oficial, ou também através do Instagram, Evangelizar TV, ou de todos os meios canais, ou de todos os meios de comunicação da TV Evangelizar. Muito obrigado. E o programa nosso de hoje, ele vem com o seguinte tema: educação de filhos na palavra. Como é que o Senhor nos orienta para educar filhos? Qual é a orientação que a palavra nos dá sobre educação de filhos? Eu entendo e eu penso que quando, vale aqui dizer que eu já sou pai de 2 filhos, sou casado há 19 anos, tenho um menino, o Juan Felipe, de 14 anos, maior do que eu já, se bem que não precisa muito, gente, para ser maior do que eu, Mas tudo bem. Então eu tenho o Juan Felipe, de 14 anos de idade, e o Benjamin, de 6 aninhos. 2 meninos. E posso confessar uma coisa? Os 2 são bonitos como o pai, viu? Modesta parte, viu? Puxou o pai, os 2. E assim eu tenho 2 filhos, então vale dizer, e um relacionamento de 19 anos de casado. E eu entendo que quando a gente fala estou grávido, existe logo um sentimento de alegria e de euforia. Mas quando passa um minutinho, vem aquele sentimento, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Afinal de contas, ter filhos é uma grande responsabilidade. Seja na fase infantil, seja na adolescência, seja na juventude, ou seja na fase adulta. Como dizia meu pai, filho, é dor de cabeça para sempre. Mas o que eu quero dizer para você neste programa é que filho não é apenas dor de cabeça. Filho é alegria. Filho é bênção do Senhor. O que nós precisamos é, à luz deste evangelho, saber educá-los, saber criá-los. E a Bíblia nos ensina isso. Como é que a gente faz para poder lidar com os nossos filhos? Nós vamos tratar no programa de hoje. Vem comigo, o programa Pode Confiar está no ar. Pega a sua Bíblia comigo, por favor, se você deseja ir na sua casa, ou anote para você ler depois. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Eu vou ler. Diz assim: a herança que o Senhor dá são os filhos. O salário é o fruto do ventre. Palavra do Senhor, graças a Deus. No programa hoje nós vamos ter vários versículos bíblicos para a gente poder nortear a nossa conversa e assim ficar mais claro e mais lúcido esse nosso bate-papo de hoje, de pai para pai, de pai para mãe.
Eduardo, eu não tenho filho ainda. Então vá anotando as dicas aí para quando você ter, você saber como é que você lida com os seus filhos à luz do Evangelho. Vamos entender aqui o que a Bíblia diz. Filhos são herança que o Senhor dá. O salário é o fruto do ventre. Então nós precisamos entender e que caia por terra a partir deste programa este pensamento de que filhos são dores de cabeça, que filhos é preocupação eterna. Lógico que enquanto pai e mães, é normal que nós vamos nos preocupar com eles eternamente e cada um vai vivendo a sua fase. Mas você precisa entender que filhos não são pesos, filhos não são castigos, independente se eles foram planejados ou não, mas eles são herança do Senhor. Se foram planejados ou não, Deus quis que eles nascessem, então eles são bênção de Deus para a sua vida. Quis Deus que eu e você participássemos da sua criação. Só Deus pode dar a vida e um pai e uma mãe. Veja que coisa mais linda. Deus nos permitiu, mesmo que seja por um instante ou de longe, experimentar da sua graça, que é gerarmos vida. Então, filhos, como diz a palavra, é herança, é salário. Filhos também, eu poderia dizer que é uma homenagem, é um prêmio. Filhos é prêmio de Deus para nós, é salário de Deus para nós. Essa é a visão que nós temos que ter. Então, é uma recompensa que o Senhor vai nos dar. É bom demais termos filhos. Segundo ensinamento que nós precisamos ter a partir deste ensinamento à luz do Evangelho. Os filhos devem ser instruídos. Isso mesmo, repita comigo, filhos devem ser instruídos. Quero pegar aqui como base o livro de Salomão, Provérbios, que está lá no capítulo 22, versículo 6, que ele vai dizer assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele estiver velho, não se desviará dele. Eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas. Primeiro, a importância de ensinarmos os nossos filhos. Diz Salomão, ensina o menino, ou seja, ensina a criança no caminho que ele deve andar. Então já está claro que nós precisamos sim ensinar os nossos filhos. A segunda coisa pela qual eu quero chamar a sua atenção, Salomão diz no caminho. Ou seja, eu entendo ao ler este versículo que, como pais, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Não basta apenas ensinarmos o caminho, entende? Como pais e mães, então quando eu leio esse versículo, o que eu imagino? Um pai, de mão dada com o filho, vai trilhando o caminho, caminhando no caminho. Então, ou seja, estar ensinando no caminho. Não basta apenas nós mostrarmos o caminho como pais e mães. Nós devemos instruir, mas no caminho. Caminhando junto. O caminho se faz caminhando. E de maneiras práticas, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Eu quero trazer aqui para o nosso programa um estudo de Piaget. Piaget é um grande cientista educacional, onde ele vai dizer sobre as fases de educação dos filhos que nós precisamos ter como pais e mães. Piaget vai dizer o seguinte: de 0 a 2 anos é o desenvolvimento sensório-motor. É aquela fase que a criança joga as coisas no chão, leva objetos na boca, joga tudo pro chão, vamos dizer, faz aquela bagunça em casa, não é? Que quem tem filho aí de 0 a 2 anos é que a gente chega do trabalho, você vai tropeçando em brinquedo na porta e já bate a canela no carrinho no meio da casa. É isso, é essa fase que Piaget diz. Então a gente precisa ensinar a criança o que nessa fase? A brincar, a ter senso de espaço, a não colocar as coisas na boca. Então de 0 a 2 anos. Piaget também diz o seguinte: de 2 a 7 anos é a fase pré-operatório ou simbólico. Eu tenho um filho de 6 anos em casa, então eu vou entender o que é isso. De 0 a 6 anos é aquele mundo de faz de conta, é aquele mundo de historinha, aquele mundo lúdico. Quantas coisas que eu quero ensinar para o Benjamin e eu preciso contar histórias para ele. É assim. Então a criança de 2 a 7 anos é aquele mundo de faz de conta. Tanto que das pregações que ele mais gosta minha é quando eu conto pregações que têm histórias no meio de reis, dos profetas, então isso chama a atenção dele. É a fase lúdica da criança. De 7 a 12 anos, Piaget vai dizer que é a fase operacional concreto.
É aquele momento que a gente chama o momento do plim, né? Quando algumas coisas começam a fazer sentido. Ou seja, de 7 a 12 anos, a criança ela sai do mundo de faz de conta e ela começa a concretizar as coisas dentro dela. Presta atenção. De 7 a 12 anos é a fase onde as coisas se consolidam dentro da criança. Por isso é nessa fase onde, como os pais e mães, nós precisamos dar atenção, dar carinho, dar amor, vigiar. É hora de dar celular? É hora de dar tablet? O que esses meninos estão assistindo? O que eles estão absorvendo? É de 7 a 12 anos que é o momento de concretizar as coisas dentro deles, segundo Piaget. E Piaget afirma que dos 12 anos para frente é aquela fase do vocês não sabem de nada. Está tudo errado. É o que a gente chama a fase da adolescência ou da rebeldia, onde eles começam a se autoafirmar como donos do espaço. Então, dificilmente, depois dos 12 anos, nós conseguimos alterar algo que já foi concretizado. Por isso, segundo Piaget, a fase de 0 a 12 anos é a fase onde nós precisamos ensinar os meninos. E segundo diz Provérbios, Salomão, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então as crianças precisam sim ser instruídas. Terceira dica que nós precisamos ter. Os filhos precisam ser disciplinados. É isso mesmo. Muitas vezes somente a instrução teórica ela não resolve. Tanto que a palavra vai dizer: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Provérbios vai dizer assim ainda: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Provérbios 22:15. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas o jovem mimado envergonha sua mãe. Vamos entender. Longe de mim dizer para você que você tem que espancar o seu filho. Não é sobre isso que nós estamos conversando aqui. O que nós estamos dizendo é que muitas vezes apenas a teoria não basta. Então você precisa se corrigir. Hoje, eu como missionário, eu sempre fico acolhido em muitas casas de família. E o que a gente vê é muitos pais que foram adotando dentro de casa a atitude de ser amigo dos filhos. E não há nada de errado. Precisamos sim ser amigos dos nossos filhos, mas nós não podemos perder a autoridade enquanto pai e mãe. Então, muitas vezes, nós ficamos nesse processo da amizade e perdemos a autoridade da disciplina. Como eu disse, não é bater, mas às vezes é tirar um videogame, é tirar um jogo, é tirar um celular, porque assim nós vamos disciplinando nossos filhos. Tem filhos aí, às vezes de 15, 16, 17 anos, que não lavam tênis, não lavam a louça, não ajudam em casa. O que é isso? Precisamos sim. Então, primeiro, ter os filhos como herança e prêmio de Deus. Segundo, precisamos ensiná-los, é preciso a gente ensinar. Terceiro, é preciso nós disciplinarmos nossos filhos. Tá entendendo? Tá gostando do nosso bate-papo? Eu espero que você esteja gostando. Não acabei ainda. Eu vou continuar esse bate-papo com você daqui a pouquinho no segundo bloco do nosso programa. Vai ser rapidinho. Eu vou e eu volto. Pode confiar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Que alegria ter a sua companhia comigo em mais um programa Pode Confiar. Obrigado a você que está sintonizado comigo desde o começo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o programa Pode Confiar, aqui pela TV Evangelizar e por toda a rede de comunicação Evangelizar. No programa de hoje estamos tratando instrução de filhos à luz da palavra. Como é que a gente lida com filhos? É um desafio ser pai e mãe nos nossos dias, não é? Quantos são os desafios? Talvez tem gente que pensa que filhos é problema. Outros pensam que filhos é peso. Mas nós vimos no primeiro bloco que filhos são herança do Senhor. É recompensa. É prêmio do Senhor. Mas nós vimos também
que os filhos precisam ser ensinados, precisam ser instruídos. Aquilo que Salomão vai dizer no Provérbios: ensina o menino no caminho que ele deve andar. E a gente viu a importância do pai e da mãe ensinar de mãos dadas com os filhos a trilharem o caminho. Não basta apenas indicar, mas é necessário caminhar no caminho junto com os filhos. E nós vimos também no finalzinho do nosso primeiro bloco a necessidade de disciplina. É preciso sim nós disciplinarmos nossos filhos. A nossa casa não pode se tornar uma casa da mãe Joana, como diz lá em Minas Gerais, sem regras, onde cada um faz aquilo que quer. Os nossos filhos precisam aprender desde pequeno as regras da casa. Vou dizer lá da minha casa, não é que eu queira me colocar como exemplo, longe de mim. Não sou família perfeita e não tenho família de propaganda de margarina. Mas algumas coisas que lá em casa a gente faz e às vezes funciona. O meu filho Juan Felipe, de 14 anos de idade, ele é responsável pela louça de casa. Isso mesmo. Há uns 3 anos já que é ele quem lava a louça, do almoço e da janta. É responsabilidade dele. É responsabilidade dele também limpar os calçados de todo mundo da casa. É ele quem limpa. O meu filho Benjamin, de 6 anos. 6 anos, Eduardo? 6 anos. Tem tarefa? Tem. É ele quem tira o lixo dos banheiros da casa. Então ele passa recolhendo, troca as sacolinhas e leva para o lixo central para depois descer. É ele quem recolhe os brinquedos dele. Ai, se eu relar minha canela no carrinho espalhado pela casa, ó, vai ter disciplina. Então ele vai aprendendo desde pequeno as disciplinas da casa. É assim que nós precisamos ser com os nossos filhos, sem medo, instruí-los, ensiná-los e discipliná-los. E para a gente poder, assim, caminhar para o encerramento desse bate-papo nosso, eu quero trazer outro ensinamento, que é aquilo que está no livro de Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 9, que vai dizer assim: a bênção dos pais fortalece os filhos, mas a maldição da mãe arrasa até os alicerces. Minha gente, eu quero chamar a atenção de você neste momento sobre o valor e a importância da bênção. Como nós perdemos nos nossos dias aquele velho hábito: bença pai, bença mãe, Deus te abençoe, meu filho, dorme com Deus. A gente foi perdendo isso dentro de casa. E a Bíblia diz que a bênção dos pais fortalece os filhos, mas a maldição da mãe, ela arrasa até os alicerces. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala sobre os nossos filhos. Quantos jovens eu atendo pelo Brasil, em retiros, jovens que são traumatizados por coisas que pai e mãe falou. Você é burro, você é burra. Quando você casar, você vai ver. Quando você tiver os seus filhos, você me paga. Isso vai gerando consequências daquilo que nós chamamos de árvore genealógica. Que eu e você, como pai e mãe, tenhamos sabedoria naquilo que a gente fala sobre os nossos filhos. Nós temos poder de abençoar ou nós temos poder de amaldiçoar o futuro deles. Então, que nós recuperemos este hábito. Bença pai, bença mãe. Lá em casa é assim, vai dormir, pede benção. Levantou, pede benção. Vamos sentar para comer? A gente faz o nome do pai e agradece o alimento. Que nós recuperemos esse sentido dentro de casa. Isso não é retrógrado. Isso não é ultrapassado. Talvez a gente pode dizer: ah, Eduardo, mas hoje os tempos são outros, os filhos são outros. Me desculpa, os tempos são outros e os filhos são outros, porque nós pais também se transformamos em outros. Nós precisamos entender que, como diz o ditado por aí, nós criamos filhos para o mundo. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. E enquanto filhos para Deus, enquanto cristãos, nós precisamos tomar posse dessa bênção, que filhos é alegria, que filhos é bênção. Pode dar trabalho? Ah, dá. Eu tenho filhos, minha gente. Não estou falando que é fácil, não. Dá trabalho, mas é tão bom. Gente, como é gostoso. Depois, às vezes, quando eu fico uma semana de missão longe de casa, que eu chego em casa, quando meu filho Benjamin, de 6 aninhos, ele já escuta a chave, ele reconhece o barulho da minha chave. Quando eu entro no portão, ele escuta o barulho da chave, ele já vai correndo para a porta. É o papai que está chegando. E ali, num abraço apertado, que ele se joga no meu colo, acaba todo o cansaço, toda a tristeza. Porque filho é bênção de Deus. Que você tenha relacionamentos sadios com os teus filhos.
que você saiba educá-los, discipliná-los e ter alegria no seu lar e na sua casa. Eu espero que você tenha anotado essas dicas. Vamos colocar em prática. É possível sim nós termos pais e filhos saudáveis e felizes. Se tem problema, vamos resolver, vamos conversar. Pega um café, senta, resolve o problema, não deixa para depois. Quantos assuntos em casa resolvidos numa mesa de café no bate-papo? Eu gosto. E assim a gente vai sendo família mais feliz. E por falar em café, me deu uma vontade de tomar um café agora. Então, pega a sua xícara de café, a sua xícara de chá, o seu suco, o seu refrigerante, aquilo que você gosta. Vem comigo, vamos tomar esse café e continuar esse bate-papo lá na cozinha. Papo de pai e mãe na cozinha. Vem comigo pro quadro Café com Fé. Ô minha gente, família, filhos, café com fé. Nada melhor do que saborear um bom cafezinho em família, não é? Pegue o seu aí, se você está com seus filhos, uma ótima oportunidade para começar e iniciar um bate-papo. Saúde a você, a sua família, aos seus filhos. E você já sabe, né? Essa é aquela hora do programa que eu gosto tanto. Porque, além de eu saborear um café, eu ainda leio as interações de você, que manda sua interação para nós através do eduardo.oliveira.ofc ou através também do Evangelizar TV. É muito bom te ouvir e te escutar aqui. Vou pegar aqui o meu óculos, você sabe, né? A gente vai ficando com uma certa idade, já não consegue mais ler sem. As vistas vão ficando curtas, como dizia. Então, mas eu quero ler aqui as interações do nosso programa de hoje. Olha só que legal. A Ana Maria Zeferino, ela diz assim: amém, eu creio que Deus um dia ainda irá restaurar a minha família por completo e o relacionamento com os meus filhos, meu bem mais precioso. A Marjorie Uchoa, ela diz assim: obrigado, Eduardo e TV Evangelizar, por nos proporcionar tanto ensinamento. A Verônica Bezerra 12, ela diz assim: filhos são nossa herança e nossa bênção. E ela pergunta assim: como fazer quando depois de irem para a faculdade, eles agora dizem não acreditar mais em Deus? Sabe, Verônica, esse tem sido uma pergunta que muitos pais têm me feito pelo Brasil. Depois de tanto caminharem com os filhos na igreja, quando eles chegam na faculdade, às vezes por ensinamento de um professor, alguma coisa, eles acabam saindo da igreja. E muitos deles perguntam: o que fazer? Eu quero dizer para você, e já assim também dizer para você que é pai, que é mãe, que tem essa inquietação no seu coração, porque às vezes os seus filhos agora, depois de adolescente, de jovens, saíram da igreja. É aquilo que Salomão vai dizer no Provérbios: ensina o menino num caminho que ele deve andar, e quando ele envelhecer, não vai se desviar do caminho. Ou seja, mesmo que seus filhos hoje estejam fora da igreja, acredite na semente que você plantou. Mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar, porque isso é promessa de Deus. Receba isso na sua vida. Esse é o nosso quadro Café com Fé, onde nós temos aqui as interações das pessoas. Mande para nós a sua interação, comente, pergunte, responda lá nas nossas redes sociais e quem sabe no próximo programa não é você que está aqui conosco. E você já sabe, né? Aqui no programa eu não trabalho sozinho, nós trabalhamos juntos. É chegado aquele momento do programa Pode Confiar na Prática. Verdade ouvida, ela precisa ser aplicada no nosso dia a dia. Caneta e caderno na mão, vamos para as perguntas do nosso programa de hoje, que eu quero que você me responda com muita sinceridade. Combinado? Vamos lá. Primeira pergunta de hoje: como está o meu relacionamento com os meus filhos? Como é que está? Eu quero que você anote aí, ok? Seja muito sincero. Tá legal, não tá legal? Anote aí. Segunda pergunta: eu preciso flexibilizar ou enrijecer um pouco mais? Lembra que a gente conversou? Disciplina, ensino. Então eu preciso soltar um pouco mais ou eu preciso enrijecer? Ou eu preciso dar mais testemunho e exemplo? Te peguei, hein? Anote aí, eu quero ver sua resposta. Terceira pergunta: o que eu posso fazer para melhorar ainda mais o meu relacionamento com o meu filho? O que você pode fazer? Jogar bola? Brincar? Sentar no chão? No tapete da sala? Lembra,
Muitas vezes, o seu filho, ele não quer saber da casa, do carro ou quanto que você ganha. O seu filho precisa apenas do pai e da mamãe dele. O que seu filho tanto quer é apenas um colo de pai e de mãe. Não é bens, não é dinheiro, não é carro. É simplesmente o colo do papai e da mamãe. Lembrando que muitas vezes o colo que a gente não dá, o mundo aí fora vai dar. E muitas vezes o colo não vai ser legal. Ame o seu filho, abrace o seu filho, beije o seu filho. Lembrando que nós só temos o hoje. Se você errou ou se você acertou no ontem, é passado, não volta mais. O amanhã nós não temos ainda. Então hoje é dia de nós sermos melhores pais, melhores mães, abraçar mais, beijar mais, dizer que ama, dizer que nossos filhos são bênção para nós, mesmo eles dando trabalho. Mesmo talvez, eu sei, que eles às vezes, como a gente diz lá em Minas Gerais, taiando o seu sangue. Mas é preciso a gente amar os nossos filhos. É possível nós termos uma família feliz e abençoada. Eu rezo a Deus que você tenha esse entendimento de que filhos são bênção e são herança do Senhor. É possível sim nós termos uma família feliz e é possível sim nós termos uma família mais abençoada. Que Papai do Céu derrame sobre você, sobre a sua casa, essas bênçãos. Que seus filhos sejam bênção e herança do Senhor para você. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Papai do Céu. E nós nos encontramos no próximo programa. Pode confiar, se Deus quiser. Eu quero, Deus quer. E se você quiser, nós nos encontramos. Pode confiar.